Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à aula mestre da Escola Bíblica Dominical aqui do Teologia 24 Horas. Olha, hoje, na lição 13, a gente vai mergulhar fundo num tema essencial: a relação entre a divindade e a Igreja de Cristo. Sabe aquelas perguntas que a gente sempre se faz? Como a Igreja surgiu de verdade? O que a sustenta? E afinal, qual é a sua verdadeira missão? Nós vamos descobrir as respostas para tudo isso olhando pela ótica da obra da divindade. E para começar, já vamos direto ao ponto com essa pergunta que está aí na tela. A Igreja de Cristo é uma instituição humana ou, na verdade, um projeto divino? Essa é a questão central, não é mesmo? A resposta, claro, está na revelação bíblica, que mostra a verdadeira identidade da Igreja. E olha, já vou te adiantar uma coisa. A origem dela não tem nada a ver com acordos humanos. É algo que vem de um propósito eterno. Vamos explorar isso juntos? O nosso ponto de partida, o nosso alicerce para essa conversa, é este versículo-chave, o nosso texto áureo. Pense nele como uma porta de entrada, sabe? É por ele que a gente começa a entender como a ação da divindade na missão da igreja é totalmente unificada. E preste muita atenção, porque tem um pequeno detalhe aqui nesse texto que, ele muda completamente a nossa perspectiva. E o detalhe crucial é exatamente este. Repare bem, o texto não fala nos nomes, no plural. Ele diz em nome, no singular. Essa única palavrinha em grego, onoma, aponta para uma única autoridade, uma única essência. Isso é poderoso, é a prova da unidade perfeita entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo na grande missão da Igreja. Ok, agora que a gente estabeleceu essa base, vamos mergulhar de cabeça na origem divina da Igreja. E aqui vai uma dica importante. Para entender a Igreja de verdade, a gente não pode começar olhando para a história humana, para um evento no calendário. Não. A gente tem que voltar lá atrás, no plano eterno de Deus. É lá que tudo, absolutamente tudo, começa. E a primeira peça desse quebra-cabeça divino é a eleição do Pai. A palavra grega para isso é prognosis. Agora, cuidado, isso não quer dizer simplesmente que Deus olhou para o futuro e viu o que ia acontecer como uma previsão do tempo. Não. Prognosis significa que, no seu desígnio soberano, antes mesmo de existir o mundo, ele escolheu, ele elegeu um povo para si. Depois da eleição do Pai, entra em cena a redenção do Filho. Pense assim, se o Pai planejou, o Filho executou. A palavra aqui é apolitrosis, que significa literalmente uma libertação que foi paga. E qual foi o preço desse resgate? O próprio sangue de Cristo. Foi esse o pagamento que nos libertou de vez do pecado. E, para fechar esse trio de ações divinas, a obra se completa com a santificação do Espírito. A palavra grega é agiasmos, que tem a ver com separação, com o ato de consagrar algo ou alguém. É o Espírito Santo que pega essa salvação planejada pelo Pai e conquistada pelo Filho e a aplica de forma eficaz na nossa vida. Ele nos separa para Deus, nos dedicando a um propósito santo. Certo? Mas é muito importante entender que essa obra divina não é só uma história bonita do passado, algo que aconteceu e ficou lá atrás. De jeito nenhum. Ela é a fonte contínua, a energia que sustenta a vida da igreja hoje, agora. Vamos dar uma olhada em como isso funciona na prática. Olha que interessante essa tabela baseada em 2 Coríntios 13:13. Percebe o fluxo? A vida espiritual da igreja não vem de nós mesmos, ela flui diretamente da divindade. A gente tem o amor, o agape, que vem do Pai. A gente tem a graça, a charis, que é um presente do Filho. E temos a comunhão, a koinonia, que é a obra do Espírito Santo. Isso não é só teoria, é a realidade viva que nos sustenta. E vamos dar um zoom nessa palavra. Comunhão, ou koinonia em grego. Ela merece um destaque especial. Porque veja bem, não estamos falando de um clube social, de um grupo de amigos que têm os mesmos hobbies. É muito mais profundo que isso. Koinonia é uma participação real. É compartilhar a própria vida que flui de Deus. É um vínculo espiritual, sobrenatural, que nos conecta com Ele e uns com os outros. Então, a gente já viu de onde a igreja veio, do plano eterno de Deus. Já vimos o que a sustenta, a vida que flui da divindade. Agora vamos avançar para o propósito final, o para quê da igreja, a sua missão divina no mundo. E esse é um ponto-chave, porque a igreja nunca existiu para si mesma. E assim como a origem e a sustentação, a missão também é um processo totalmente unificado e divino. Olha só como funciona. Tudo se origina no propósito do Pai, que é a sua vontade eterna de salvar. Depois, vem a comissão do Filho, a ordem clara para fazer discípulos. E por fim, vem o poder do Espírito, que é a capacitação que a gente precisa para testemunhar. Uma coisa está perfeitamente ligada à outra.
E esse versículo de João 20 e 21 resume tudo de forma brilhante. O ponto crucial é este. E se você guardar só uma coisa sobre a missão, guarde isso. A missão da igreja não é uma invenção nossa, não é um programa que a gente criou. É uma continuação, uma participação direta na missão do próprio Cristo. Ele nos envia exatamente como o Pai o enviou. Certo, mas de que adianta toda essa doutrina se ela não muda nada na prática, não é? Entender essas verdades profundas não é só para aumentar nosso conhecimento. Isso fortalece a nossa fé e, especialmente para você, professor ou professora, te equipa de uma forma poderosa para explicar a verdadeira identidade da igreja na sua aula. Vamos pensar um pouco em como aplicar tudo isso. E antes de ensinar aos outros, a aplicação prática começa aqui dentro, com uma reflexão bem pessoal. A pergunta é essa: a sua comunhão com Deus, essa koinonia que a gente falou, ela é real ou é só formalidade? Essa pergunta tira o foco da teoria e joga a luz na nossa vida diária. Como essa realidade divina está se manifestando em você? Então, para a gente amarrar tudo o que vimos, a síntese final é essa. A conclusão é claríssima. A igreja, do começo ao fim, da sua origem ao seu propósito, é uma obra da divindade. Ela não é uma organização humana. Ela foi planejada pelo Pai em sua presciência, a prognosis. Redimida pelo Filho através do resgate, a apolitrosis, santificada pelo Espírito em consagração, o agiasmos. Ela é sustentada pela comunhão, a koinonia, com a divindade, e é enviada com o poder, o dinamis do Espírito. E agora, eu gostaria muito de saber a sua opinião. Use os comentários e me diga como esta aula mestre facilitou a preparação da sua aula para o próximo domingo. Seu feedback é muito importante. E claro, se você quiser ir ainda mais fundo neste e em outros temas teológicos, a porta está aberta. Acesse gratuitamente o teologia24horas.com.br ou, se preferir, baixe o nosso aplicativo. É só pesquisar por Teologia 24 Horas na loja de aplicativos do seu celular, seja Android ou iOS. Lá você vai encontrar as versões desta aula em texto, áudio, vídeo, slides e até infográficos. Muito obrigado pela sua companhia e pelo seu tempo. Teologia 24 Horas, um jeito inteligente de ensinar e aprender.